saudamos a todos, convidando para elevarmos o nosso pensamento ao alto, rogando ao Mestre Jesus, modelo de justiça e de amor, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares e envolva a humanidade toda na sua paz. Para falarmos da mulher na atualidade, vamos lembrar que a história registra essa luta das mulheres através dos séculos para a conquista dos direitos igualitários do ser humano. Em suas raízes etimológicas, a palavra homem designa a espécie humana, homem ou mulher. Entretanto, e talvez por falta de um termo mais adequado, vem sendo usado para representar o gênero masculino, o que gerou algumas confusões de interpretação, pois, dependendo do contexto, ora expressa o gênero humano e em outro momento, o gênero masculino. Entretanto, embora nós tenhamos ainda índices de discriminação e violência contra a mulher muito altos, e em alguns países chega a ser alarmantes, essa luta ganhou uma outra visão quando, em 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, que, em harmonia com as leis da natureza, vem projetar luz sobre a questão, esvaziando, podemos dizer, ou pelo menos reduzindo consideravelmente, de uma vez por todas, a chamada guerra dos sexos, pois revela que o ser humano é um espírito encarnado e que ora habita um corpo masculino ou um corpo feminino. Leon Denis afirma na sua obra No Invisível, lá no capítulo 7, que com o Espiritismo a mulher, abre aspas, ergue de novo a inspirada fronte e vem associar-se intimamente à obra de harmonia social. E por que ergue novamente a fronte? Porque com Jesus e a sua época, a mulher sempre esteve no seu devido lugar, como todos os seres, e foi a grande auxiliadora nas suas tarefas do bem, auxiliando os necessitados, divulgando a mensagem verdadeiramente, por ações, a mensagem do Cristo. O movimento feminista, no geral, talvez desconhecendo o verdadeiro papel da mulher, tende a transviá-lo do destino que lhe é naturalmente traçado. E cada um de nós, e a sociedade em geral, interiorizamos essa percepção, nos apropriamos dela à medida que nós evoluímos na compreensão do ser espiritual. Então, a doutrina espírita nos traz considerações que são muito pertinentes para compreendermos o papel da mulher na sociedade e na atualidade. Primeiro deles, lá na questão 200, quando questionados se os espíritos têm sexo, os benfeitores espirituais respondem que não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Que há, então, entre eles amor e simpatia, mas que são baseados na concordância dos sentimentos. Apresenta-nos, portanto, uma interpretação bem mais coerente da metáfora bíblica, né, de Adão e Eva, esclarecendo que Deus criou o espírito simples e ignorante
e que, ao encarnar, toma a forma de homem ou de mulher, conforme as circunstâncias e as necessidades. No corpo correspondente à sua sexualidade, vai assumir então funções diferentes, sem que com isso ela perca a igualdade essencial de filho de Deus. Ou seja, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres e reencarnam com uma finalidade. Não é uma questão de preferência, conforme a resposta que nos trazem os benfeitores espirituais na questão 202 do Livro dos Espíritos, e que, quando errante, o que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de mulher? E a resposta é que isso pouco importa, porque o que guia o espírito na escolha das provas, na sua escolha, são as provas que ele necessita passar, visto que, conforme diz a resposta, lhes cumpre progredir em tudo. Então, cada sexo, como cada posição social, vai proporcionar ao espírito provações e deveres específicos, especiais, e com isso gera, então, a experiência, concede, né? vai criando, vai construindo melhor a experiência desse espírito na sua jornada evolutiva. Adicionalmente, ainda, no próprio Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, no capítulo 9, que se refere a um capítulo dedicado à lei de igualdade. E há ali item específico à igualdade dos direitos do homem e da mulher, que nós vamos encontrar, então, lá nas questões 817 a 822. Diz-nos, nesse capítulo, que é interessante até nós percebermos a clareza e a objetividade, tanto nas perguntas elaboradas pelo codificador, como nas respostas obtidas dos espíritos, não deixando nenhuma margem para dúvida. Primeiro, perante Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos, uma vez que, conforme diz a obra, Deus a ambos outorgou a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Ora, se a todos foi dado a inteligência, a capacidade de distinguir o bem e o mal e a faculdade de progredir, então não há perante Deus nenhuma diferença. E os benfeitores ainda, respondendo à pergunta, a questão 218, sobre a inferioridade da mulher que ocorre em certos países, e quase na sua totalidade, os benfeitores espirituais dizem que isto se refere ou decorre do predomínio do injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Então, é resultado, segundo ele, das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, é que a força faz o direito. Então, nós percebemos que qualquer espécie de violência, de subjugação, de constrição de direitos e de todos os aspectos, decorre de uma força que denota fraqueza, na verdade, que denota pouca evolução. Outro aspecto que também é elucidado lá na questão 820 é com relação a essa força física. Especificamente, respondem os benfeitores: Deus apropriou
a organização, aliás, Deus a uns deu a força para proteger o fraco e não para o escravizarem. Então, a força vem para a proteção. Deus apropriou a organização, diz a resposta, de cada ser, às funções que lhe cumpre desempenhar. Então, em todos os seres da natureza, Deus dá esse equilíbrio e vai adequando-os à própria constituição de acordo com a finalidade das suas e com as suas funções. Então, diz o Livro dos Espíritos que, tendo dado à mulher menor força física, Deus lhe deu, ao mesmo tempo, maior sensibilidade. Por quê? Em relação à delicadeza das funções materiais, que também vai lidar com a fraqueza dos seres que a ela são confiados e que ela necessita cuidar. Então, tudo está adequado dentro dessa justeza, dessa amorosidade divina. Então, busca o codificador ainda especificamente saber, porque sendo iguais, então, perante a lei de Deus, o homem e a mulher, se eles também serão iguais perante as leis humanas, que é uma questão que surge a todo momento. E a resposta diz que o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizesse. Assim sendo, então, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E os benfeitores enfatizam o quê? Que essa igualdade de direitos, sim, mas das funções, não. Porque preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Se nós reencarnamos com uma função, nós precisamos pautar a nossa existência para responder, para atender aquela função. Então, diz o Livro dos Espíritos que o homem precisa ocupar-se do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, para ser equilibrada, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher. Lembrando-nos, meus irmãos, que como espíritos imortais, num processo de evolução, nós vamos assimilando, como é o próprio objetivo da reencarnação, qualidades de um e de outro. Então, vai chegar um momento que o entendimento será tão harmonioso que essa convivência será também muito harmoniosa. Porque todo o privilégio que é concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha a nossa civilização. A sua escravização marcha, como diz no Livro dos Espíritos, de par com a barbárie. Se nós entendemos que os sexos só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar ora num, ora no outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. E, portanto, todos devemos gozar dos mesmos direitos, em função do sexo. Mas as nossas funções, então, serão diferentes. Então, nós percebemos realmente que a chave para bem compreendermos e convivermos com essa questão é igualdade de direitos, funções diferentes. Isso é da lei natural. E que cada um de nós vamos compreendendo melhor a cada encarnação. O papel da mulher, diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é imenso na vida dos povos.
como irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. E ainda nos esclarece, lembrando que pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Olha a tarefa sublime da mulher que nesse momento, que na modernidade consegue melhor compreender. Então, por isso, diz Leon Denis que as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, quando há esse desequilíbrio, nós prejudicamos a própria sociedade. Então, vamos lembrar que os tempos mudaram, os costumes, em parte, também mudaram, e as necessidades aumentaram. As mulheres que anteriormente só se ocupavam dos afazeres domésticos, do cuidado da casa, da educação dos filhos, passam a trabalhar dentro e fora de casa, numa jornada dúplica e, evidentemente, com um ônus dobrado. No entanto, a recomendação e o alerta é que a mulher da atualidade não ficou liberada do seu compromisso maior, que é preparar o ser do futuro. Então, assim, junto aos filhos, é que ela vai encontrar as grandes oportunidades de avançar em espírito. O espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, pela psicografia do nosso querido José Raul Teixeira, lembra que a mulher, mãe, vive por si e por seus filhos, e deverá guardar a certeza do quanto ela influirá sobre as vidas dos seus, quer isso esteja consciente ou não. Então, diz-nos Teresa de Brito que é viável e oportuno trabalhar fora de casa, mas é imprescindível não mergulhar naquela, como ela diz, mania de fuga, ou seja, eu vou trabalhar para fugir do lar, sem uma razão lógica. E também, diz a benfeitora, que a mulher não pode escravizar-se pela moda para não ser empurrada para a superficialidade. Ou seja, tudo tem o seu equilíbrio, ela tem os seus direitos reconhecidos, ou luta por seus direitos reconhecidos, precisa ser respeitada pelo seu papel importantíssimo no equilíbrio da família e na construção de uma sociedade melhor. Conforme a própria benfeitora nos diz que a mulher entretida, ocupada com os seus filhos, esquece-se um pouco de todas as misérias que se espalham ao redor, e tendo menos tempo, inclusive, para lamentá-las e maldizer as coisas negativas, porque aquilo se torna, a educação dos filhos se torna algo muito importante para ela, e também que a plenifica. E chama-nos a atenção para essa mulher da atualidade, os hábitos e valores que precisa despertar nos seus filhos, que, aliás, são tarefas de sempre. Então, amá-los sem aqueles pieguismos, sem superproteção, o apego e bajulação. Nós vemos muitas vezes os pais, né, chamando os filhos a minha princesa, o meu rei. Essa criança é um espírito reencarnado e que necessita de orientação. Muitas vezes necessita que ela despertar no seu íntimo os verdadeiros valores da humildade, da fraternidade, e quando nós assim chamamos, podemos estar despertando aquele orgulho, aquela prepotência,
talvez de um rei da antiguidade ou de uma rainha da antiguidade. Então, olha a importância. Também lembra a benfeitora o cuidado de vestir os seus filhos e não fazer deles joguetes para o consumismo sem limite. Alimentá-los com qualidade, ajudá-los na seleção de divertimentos saudáveis e nobres, úteis, conduzi-los com sabedoria para a fé em Deus, o amor à natureza, incentivando para as artes, para os esportes sadios, para o belo, sem esquecer que ambos, né, têm as próprias responsabilidades, tanto os filhos, tanto as meninas como os meninos. O Senhor, diz a benfeitora, conta com a mulher para educar, amar, construir e orientar com firmeza e disposição, e o mundo muda-se para melhor. Então, nós vemos que os pais, e especialmente a mulher, precisam entender e educar suas filhas para esse novo momento. E compreendendo que, apesar da participação mais efetiva na sociedade, no mercado de trabalho, necessitam de espaço para compreender a finalidade de ser esposa e mãe nesse novo cenário. Mas importante que a mulher também, e que normalmente o casal, evidente, mas o papel educador é essencialmente da mulher, de educar os filhos para essa mudança, para que eles também possam compreender e participar do processo e das tarefas para que elas sejam compartilhadas. Então, há hoje uma geração de mulheres que foi criada para ganhar o mundo, incentivada a estudar, trabalhar, viajar e, acima de tudo, construir as suas dependências. Mas elas também precisam aquelas noções básicas da vida na família, na educação dos filhos. E também temos que lembrar que os filhos precisam ser educados para conviver e para aceitar esse novo papel da mulher, que vai competir com eles no mercado de trabalho, em valor mesmo de sustento da família, que não precisa ser uma competição, mas precisa ser uma parceria. Então, claro, elas querem sim um companheiro que esteja lado a lado, de igual para igual, que sonham com os filhos, mas que não apenas com os filhos. Querem fazer por exemplo, preparar uma refeição, mas não querem um liquidificador de presente de aniversário. Então, a mulher da atualidade tem a responsabilidade de educar os filhos e filhas para discernir, entre o equilíbrio da igualdade de direitos e a importância dos papéis sociais, espirituais, entre homens e mulher, para que elas consigam andar, então, lado a lado, equilibrando as responsabilidades financeiras, domésticas e a educação dos filhos, tendo a consciência da importância de estar e ser presente na vida dos outros, e se esforçar para ser cada vez melhor e legar um mundo mais equilibrado, igualitário do que nós encontramos. Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 64, chama-nos a atenção sobre a importância dos hábitos dos pais, evitando, cuidando do vírus, incutindo, influenciando os filhos desde a tenra infância. Cuidado com o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores. Porque o lar é o exportador de personalidades ajustadas ou desajustadas para a comunidade social. Então, as casas espíritas, diz o codificador, têm esse papel importante e poderão ajudar
não apenas a mulher, mas os genitores, especialmente aqueles mais jovens e inexperientes, criando meios instrutivos e de oportunidade, facilitando a sua missão educadora. As nossas áreas da família, das casas espíritas, têm tanto contribuído para essa tarefa. E é importante que elas sejam, que as mulheres especialmente, mas que a família seja amparada para desempenhar esse papel tão importante na sociedade. E nós, então, queremos finalizar com uma frase que está nessa obra maravilhosa, que é Vereda Familiar, do espírito Teresa de Brito, pela psicografia de José Raul Teixeira, quando ela nos diz, então, que à mulher, cabe uma importante cota de cooperação com a obra de Deus, oferecendo a sua sensibilidade e a sua inteligência em favor da vida. Que Jesus nos abençoe a todos e abençoe especialmente as mulheres. Muita paz.